Ora, muito bom dia para todos, desde o estado da Califórnia, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, do Instituto Português Além Fronteiras, o PBB, Portuguese Beyond Borders Institute. É com muito gosto que damos as boas-vindas a mais uma sessão webinário em conjunto com a Palcos, a Portuguese American Leadership Council of the United States. Portanto, num horário bastante diferente do que estamos habituados, para aqueles que nos seguem aqui no continente norte-americano e, obviamente, também para aqueles que nos seguem em outras partes do mundo. Também de um tema diferente, uma vez que as nossas vozes, vivências portuguesas nos Estados Unidos da América, estão um bocadinho, portanto, neste caso, mais as vivências sobre o 25 de Abril. É uma sessão comemorativa que será arquivada no nosso arquivo das histórias orais que temos na Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno. Eu agradeço, como sempre, aos nossos ilustres convidados e, de uma forma muito especial também, ao meu amigo e co-moderador Ilídio Pereira, que faz, portanto, estes webinários comigo. Tenho a paciência de juntarmos praticamente 3 em 3 semanas para aqui estarmos e falarmos um bocadinho de Portugal nos Estados Unidos da América e, neste caso, falarmos de uma data tão significativa como é o 25 de Abril, 50 anos que estamos a passar. É incrível que seja de facto. Eu ainda há poucos dias estava a conversar com os meus alunos, portanto, todos eles nascidos depois do ano 2000 e para os quais o 25 de Abril é uma coisa muito distante, mesmo aqueles que são de ascendência portuguesa. Ilídio, bem, muito boa tarde para si e, como sempre, a primeira palavra em nome da Palcos também é sua. Muito obrigado, amigo Diniz. Não é sacrifício absolutamente nenhum estar consigo, porque é um prazer estar a fazer parte desta odisseia. Hoje eu tenho, aliás, é realmente uma data muito marcante para mim e para os nossos interlocutores, de certeza absoluta. Eu vou dizer que, e vou apresentá-los, o João Paulo Moreira é um menino que eu conheço há mais de 55 anos. Portanto, é uma amizade que perdura já através de meio século, que é muito importante. O Anísio Correia, pá, por razões óbvias, também ele grama-me e eu gramo a ele, porque somos familiares, somos cunhados. E o Noel Miranda, que eu conheci hoje, eu adoto sempre aquilo que amigos dos meus amigos são. Portanto, a partir de agora, o Noel Miranda também é meu amigo. Eu queria dar as boas-vindas a todos, no nome da Paulus, da qual sou diretor, mas também em meu nome pessoal. É realmente para mim um prazer estar consigo, Denise, como sempre, e estar com estas três pessoas que fizeram a gentileza de estar connosco neste webinário tão importante para todos nós, o 25 de Abril, celebrar os 50 anos do 25 de Abril, de 1974. Obrigado, Ilídio. E então vamos começar. Mais uma vez, bem-vindos. Viva a liberdade, viva o 25 de Abril e vamos contemplar um bocadinho esta data significativa. Ilídio, começamos, obviamente, por si, que acho que fará a primeira questão. E depois é uma conversa, obviamente, que podemos interromper uns aos outros quando quisermos adicionar algo mais do que uma espécie de entrevista formal. Sim, nós realmente não vamos cingir-nos a perguntas feitas antecipadamente, como alguns intelectuais e pessoas de ricas em Portugal faziam quando eram entrevistados, davam pelo menos, eles é que davam as perguntas para dizer ao interlocutor ou ao apresentador o que é que queriam que lhe perguntassem. Aqui não é o caso, nós somos todas pessoas de bem e que estamos aqui juntos por o mesmo motivo. Eu começaria por perguntar, e vamos fazer ao contrário, vou começar, por exemplo, pelo João Paulo, perguntar-lhe, João Paulo, o que é que, quais são as tuas memórias do 25 de Abril? Onde é que estavas e como é que as viveste? Olá, conseguem ouvir-me bem? Muito bem, muito bem. O problema é vosso. Olha, obrigado pelo convite. eh, Muito obrigado. É uma data de facto muito, muito importante. As nossas vidas foram muito marcadas por este evento e tivemos a felicidade de estar na juventude, uma época de vivências muito intensas em que as coisas são de facto nos marcam muito fundo.
Hoje temos também a sorte de poder refletir, olhar para trás e fazer um balanço, digamos, já talvez mais desapaixonado. Muitos portugueses se confrontam com essa pergunta, onde é que estavam? Porque toda a gente se lembra. Eu ia para as aulas de manhã, calmamente, levantei-me, andava na faculdade, a meio do curso, e ia na Praça da República, contente para mais uma aula, de manhã cedo, 9 horas da manhã, talvez, pouco antes, e um conterrâneo, um amigo, por acaso, da nossa Póvoa de Varzim também, o Manel Santos: onde é que vais? Vou para as aulas. Quais aulas? Hoje houve uma revolução. Claro, pensei em mil e uma coisas, a palavra andava no ar, não sabia-se que tinha alguma coisa, tinha havido o 11 de março muito pouco antes. Há sempre o medo de que uma revolução seja de facto aquilo. Aí o engenheiro Noel, ele sabe melhor que eu que é uma revolução, é dar uma volta completa de 360 graus e voltar ao mesmo lugar. Essas revoluções não precisávamos nós, precisávamos sim, talvez 180 graus. E, enfim, foi um dia de grande ansiedade para muita gente. Coimbra também é um meio com uma vivência muito intensa, uma grande concentração de estudantes. A oposição em Portugal, sobretudo nos últimos tempos da ditadura, era polarizada sobretudo no jornalismo, nos estudantes, um ou outro sindicato, bancários, por exemplo, a Margem Sul, operários, mas o meio estudantil era um meio com muita agitação. O Noel é bem exemplo disso, era ativíssimo lá em Coimbra. Portanto, foram tempos de grande intensidade, né? Por coincidência, também em Coimbra vivia, na altura, numa pensão nas traseiras da PIDE-DGS. Então, na noite desse dia, na noite do dia seguinte e na noite do dia seguinte, a multidão em Coimbra concentrou-se à frente do edifício, de um belíssimo edifício da PIDE-DGS, e ouvia-se a manifestação, as pessoas, a vozearia de noite e dia. Eu, do meu quarto, via os PIDs à noite, sobretudo à noite, de dia não tinham coragem, abriam as portadas e vinham gatinhando à varanda, espreitar para a frente, para a fachada do prédio, a ver o que se passava. De facto, eu imaginava também o que lá iria dentro. Enfim, uma disrupção total neste país. Foi o meu primeiro dia, foi assim. Foi depois na rua, muita agitação, fecharam a universidade, manifestações para aqui e para ali. Eu poderei falar mais, mas se não me calam, eu falo muito, vou-vos ouvir também, tenho muito interesse. Muito bem, então isso é realmente uma maneira muito aberta de dizer como é que passaste. Eu, antes de passar para o Noel, vou, se não se importa, também dizer como é que eu passei. Eu trabalhava na altura na banca no Porto e eu residia na Póvoa. E então nós, em lugar de irmos nos transportes públicos, porque geralmente chegavam sempre um bocadinho em cima da hora, tínhamos um autocarro que chamávamos nós o autocarro dos bancários, porque eram todos empregados Um autocarro da Ronda Tour. da Ronda, que saía às 7h30 do Largo de São Roque. Quando chegamos a descer a Rua de Camões, que vocês com certeza conhecem, começamos a ver muita agitação, pessoas a correr para um lado, para o outro, e a baterem os vidros, e a dizerem adeus, e a fazer um V com os dois dedos, e para nós, que vínhamos mais ou menos a dormitar, que era um bocado estranho, e pedimos então para o senhor que conduzia a caminhonete para ligar o rádio. E quando ligou o rádio, começamos então a ouvir marchas militares, e não se ouvia aqueles anúncios do costume, do OMA ou do TID, daquelas coisas, não, era só marchas militares, que alguma coisa estará realmente a passar. Até chegarmos ao largo da Câmara Municipal, íamos todos com aquela ansiedade de saber o que é que se estava a passar. Quando chegamos, então vimos já a praça ali na Avenida dos Aliados, já muita gente, e todos então começaram a comentar o que tinha passado. Uma revolução, que afinal isto ia dar umas voltas, e a maior parte dos que vinham no autocarro, uns com as cores de um lado, outras cores do outro, uns ficaram muito indecisos, outros muito contentes, e outros mais ou menos tristes, porque todos nós trabalhámos na banca, e a banca, nessa altura, como sabem lembrar, o Banco Espírito Santo era da família Espírito Santo, o BPA era da família do Portino de Miranda, o Sotomayor tinha o Chão Limão, o Banco Borges de Irmão, onde eu trabalhava, era do Dr. Braga e da família, o cunhado, o genro da Torquina, Pinto Magalhães, também era da família Pinto Magalhães. Portanto, todos nós estávamos a trabalhar para famílias. Agora, imaginem vocês, quando chegamos às portas dos bancos,
como é que estava? Claro, estavam fechados, estavam protegidos as pessoas lá dentro, mas estavam mais protegidos eles do que até nós, porque eles pensavam que nós iríamos lá abrir os cofres ou qualquer coisa, porque o dinheiro realmente era deles. Foi realmente um dia, passou muito rápido e foi um dia excelente, porque trouxe-me aquilo que eu pensava que um dia iria acontecer. Eu tive a sorte de ser educado por um preso político que infelizmente faleceu antes de ver o 25 de Abril. Pronto, agora passo a perguntar ao Noel. Noel, como é que foi então? Ainda se lembra de certeza absoluta? Como é que foi o dia do 25 de Abril? Eu fazia um preâmbulo só. É que este assunto é um assunto em que não custa nada falar muito. Não, Portanto, absolutamente nada. há sempre muita coisa para dizer. As palavras saem, são fluentes, É, e eu, com certeza, eu também sou mais ou e menos uma como o João coisa Paulo. puxa a Também. outra. E uma coisa puxa a outra. Eu estava deitado no meu último sono e fui acordado por um colega da casa onde vivíamos, a casa de Celas, e onde o João Paulo também vivia, mas que nessa altura já tinha saído de lá. E um dos colegas que se costumava levantar sempre cedo, o Lúcio, entrou pelo meu quarto dentro e acordou-me e disse: pá, passou-se qualquer coisa mudou, mas eu não sei ao certo ainda o que é, mas o regime caiu. E pronto, eu levantei-me, tomei banho, vesti-me e vim para a rua. Eh, a situação muito cautelosa na rua, estava toda a gente muito cautelosa. Eh, Começou a haver uma abertura maior da parte da tarde, a seguir ao almoço, porque as organizações estudantis que não eram legais tomaram a Associação Académica, onde já não se realizavam RGAs, Reuniões Gerais de Alunos, desde a crise de 69. E houve a primeira RGA depois de 25 de Abril, logo na tarde do dia 25. E eu passei a tarde nos jardins da Associação Académica, com os jardins cheios de estudantes, e em que se iam dando algumas dicas e alguns avanços sobre o que se estava a passar no país e, sobretudo, a delinear já a tomada de assalto da Associação Académica, que praticamente estava encerrada, exceto algumas atividades culturais, desde essa Manuel, altura. Sim, desculpa, foi o fim esse dia foi o fim do luto académico, porque depois da crise de exato. 69, o luto académico decretou que não havia tradições em Coimbra, não havia fado, não havia capa e batina. Portanto, e nesse dia voltou tudo ao que era antes, não é? No fundo, a democracia estudantil, usar os jardins da Associação Académica. Está claro que nessa tarde ainda tive tempo para ir dar um saltinho em frente à sede da PID e ajudar a dar uns gritos lá, para eles se assustarem mais um bocadinho. E pronto, foi isto. Eu penso que a situação foi. As pessoas começaram-se a libertar aos poucos e poucos. E eu acho que o expoente máximo depois foi o dia 1º de maio. Exato. Aí sim, penso que se extravasou eh, todos os sentimentos que as pessoas tinham no 1º de maio já não havia medo de nada, nem do que eh, nem sequer já se pensava que seria possível voltar para trás. Portanto, eu penso que o 1º de maio foi o dia em que realmente as pessoas se libertaram por completo e as ruas encheram-se de Coimbra nesse dia. Eh, Aliás, Noel, nessa altura, entre o 25 e o 25 de abril e o 1º de maio, também regressaram aqueles presos políticos que tanto peso tinham e tiveram nesse primeiro de maio. Mas realmente já ficamos com uma certa ideia de como é que o Noel também passou esse dia. E tu, Anísio, como é que foi o teu dia de 1º de abril, o 25 de abril, perdão. Pois eu estava também
na faculdade, mas não em Coimbra, eu estava na Universidade mais Real, em Lisboa, não é? E estava numa casa como um hóspede, pá, uma casa de família que alugava uns quartos aos estudantes, não sei o quê, e eu lembro-me de ser acordado com a senhora Dona Sofia, que era a dona da casa, a bater-me à porta e disse, oh, a senhora Anísia, há uma revolução, não vai lá fora, não deve sair de casa. Pelos vistos tinha ido à padaria local comprar o pão para o pequeno almoço e é que ela tinha ouvido que ia haver uma revolução. Claro, eu a primeira coisa que fiz foi ligar o rádio. É interessante se tivermos aqui algumas pessoas novas, jovens, que não estão a par do facto que nessa altura não havia um meio mais direto de informação nessa altura era o rádio, não é? Então eu acendi o rádio, como eu lhe disse, ouvi essas marchas militares, esperando pelo novo comunicado, mas também liguei muito nessa altura à BBC, que nessa altura era o meu preferido meio de comunicação antes do 25 de Abril. Tanto a secção deles que eles têm de língua portuguesa, mas também em inglês. E de maneira que eu gostava muito agora, claro, nos últimos 50 anos tenho ouvido muito as notícias do que se passou no Largo do Carmo, pá, no Terreiro do Paço. Eu tenho ouvido tanto que até me parece que lá estive, mas não estive. Mas, não, ouvi as notícias, eu vi as coisas, os militares a dizerem que devem ficar em casa e eu, como pessoa muito obediente que sempre sou, sempre fui, fiquei em casa, não é? Até o dia seguinte. Ahm, não me lembro agora se foi nessa noite ou já no dia seguinte, quando eu realmente saí, fui ao café e comecei então a ver amigos e a conversar e tal, e a, a poder mais em comum com outros usufruir dessa data. Mas concordo com o Noel, o 1º de Maio realmente foi a primeira vez em que participei nas manifestações e na marcha na Avenida da Liberdade, tudo isso. E foi uma coisa incrível. Esse estar em comum com outros, uma pessoas abraçarem sem conhecerem-se, foi uma coisa incrível, realmente. E agora vou fazer uma pergunta a um senhor que já vivia aqui. Como é que foi, Diniz? Como é que foi para si o dia de 25 de Abril? Porque o Diniz já estava cá. Sim, 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 já estava cá. Portanto, mais uma vez, cumprimento todos. Eu vim para a América em 68, tinha 10 anos, portanto, estava aqui há 5 anos. E tínhamos por tradição, muito brevemente, tínhamos por tradição ouvir, e por exigência do meu pai, ver o telejornal americano, porque, atenção, como disse o Anísio, o meio popular era de facto a rádio, e nos Açores, onde eu nasci, em 74 não tinha televisão. A televisão dos Açores só começou depois da Revolução, portanto, a televisão só começou no arquipélago dos Açores em 76. Mas nós aqui, portanto, tínhamos televisão, obviamente, nos Estados Unidos, e tínhamos tradição de ver um programa que era o mais popular na altura e durante muitos anos, talvez o Anísio e o Elídio se lembrem, portanto, era o Walter Cronkite com o Exatamente. CBS Evening News, porque era na realidade, haviam portanto 3 redes televisivas e o CBS era talvez o menos tendencioso na altura. E meu pai, que não era um homem, obviamente, não era um homem ligado, portanto, ao ensino, era um homem, portanto, com a quarta classe antiga, que tinha feito a sua vida nos Açores, mas era um grande consumidor de notícias, particularmente de televisão e também de jornais. E exigia, portanto, estávamos aqui, como diz, há 5 anos, exigia que nós nos sentássemos todos os dias às 6 horas da tarde para ouvir o telejornal. E ele não percebia inglês, porque estávamos aqui apenas há 4 anos e meio, quase 5 anos, e então eu era o tradutor com 15 anos para a família, porque eu faço diferença de 7 anos do meu irmão, tinha 8 e não conseguia traduzir. Eu era o tradutor da família e traduzia palavra a palavra o Walter Cronkite, desde que, pronto, a partir talvez dos 11 anos, estávamos aqui há um ano, e quando comecei a compreender inglês, era a minha obrigação diária, era a minha tarefa diária, era sentar meia hora a traduzir
telejornal para o meu pai e para a minha mãe, mas particularmente para ele. E recordo-me que nós, portanto, ligámos a televisão e começou o telejornal ali há alguns minutos, e, hum, e imagens de Portugal, e imagens de Lisboa, do Exército, etc. E só o meu pai disse: aqui da Lisboa. E só me recordo ele dizer assim: não me digam que finalmente deram cabo do Marcelo. Portanto, finalmente tinham dado cabo do Marcelo, entre aspas. Ou seja, portanto, essa é a memória que eu tenho do 25 de Abril e de ver que para mim foi muito importante, e aliás já tenho feito algumas sessões sobre esse assunto, é que Portugal era muito distante. E ainda é, ainda estamos muito distantes Muito, muito. entre a Califórnia e Portugal. Porém, não se falava de Portugal. E, portanto, para mim foi gratificante no dia seguinte ir para a escola secundária, estava na escola secundária, e ir para a escola secundária e vir os meus amigos americanos a perguntarem-me sobre um país que eles não conheciam e que para o qual era simplesmente o país onde vinham gente pobre, de onde vinha gente pobre para trabalhar na indústria dos laticínios do Vale aqui do centro da Califórnia, onde vivo, e que o Ilídio conhece muito bem, e portanto os portugueses estavam resumidos às pessoas que vinham para trabalhar na indústria dos laticínios dos anos 60 e princípios dos anos 70 e mesmo antes, já no fim da década de 1950. E portanto ouvi-los falar de Portugal e com algum fascínio, com alguma e até com alguma admiração, portanto, porque Portugal tinha deposto um governo e um regime ditatorial, foi de facto muito importante para mim e na altura até estava muito mais desligado de Portugal do que estou agora, e acho que o 25 de Abril trouxe-me uma ligação nova, porque começou-se a falar de Portugal, nos principais telejornais, nas redes noticiosas e também o Time Magazine, que era na altura uma das revistas principais americanas, trouxe vários artigos que nós assinávamos, éramos assinantes em casa, trouxe vários artigos sobre Portugal. Portanto, vivi bastante à distância, mas com alguma euforia, e essa célebre frase do meu pai jamais esquecerei. Foi realmente uma. Não, ele disse-o e acabou por ser, não é? Ele acabou por ser. Geralmente as pessoas que não querem enfrentar as verdades fogem. E foi o que aconteceu com ele. Mas isso são Posso dar mais contas de dicas outro rosário. sobre, São contas de sobre os outro meios de rosário. comunicação social na sequência do, do que foi dito pelo Diniz? Em relação ao ambiente estudantil, havia meios de comunicação social, penso eu, mais importantes do que a televisão. Na rádio, uma ou duas estações ouviam-se, mas eu tive a experiência, fui pendura numa república em Coimbra, ao mesmo tempo que estava na Casa de Celas, onde teve o João também. A partir de determinada altura, com os conhecimentos que tive na faculdade, fui convidado, havia essa figura na República, além dos residentes, porque era difícil ter dinheiro para pagar todas as necessidades, e como havia uma cozinheira e uma empregada, o convite para penduras, que era pessoas que iam lá almoçar e jantar e pagavam, e no fundo ajudavam a pagar as despesas da República. E a partir de finais de 72, eu passei a ser pendura nessa República, onde a maior parte dos colegas que lá viviam eram colegas comprometidos politicamente, e era muito importante, como meio de formação política, social, era muito importante a leitura de revistas e jornais que não eram normalmente divulgados nas bancas normais. Eu lembro-me que fazíamos diretamente de França a assinatura de uma ou duas revistas que tratavam de assuntos políticos e sociais, e que eram boas revistas. E lembro-me da importância nessa altura dos jornais regionais. Eu fui assinante do Jornal do Fundão, fui assinante do Notícias da Amadora, e também líamos o Comércio de Funchal. Nunca fui assinante do Comércio de Funchal, mas esses meios de comunicação eram lidos por nós todos.
E como nos juntávamos ao almoço e ao jantar, normalmente as nossas discussões era acerca do que era lido nesses jornais. Dávamos muito pouca importância à televisão. Excelente. Na realidade, os meios de comunicação social, particularmente os jornais, e até como disse, aqui também mesmo nos Estados Unidos da América, obviamente, os jornais da imigração, e havia muitos jornais na altura em comparação com o que nós temos hoje, também foram de suma importância. ah, Para a ligação que nós tínhamos como comunidade, porque éramos uma comunidade muito jovem, aliás, temos comunidade nos Estados Unidos, como sabem, desde o século XIX, mas numericamente falando. Mas tínhamos muita gente que tinha acabado de chegar de Portugal, particularmente fugindo à pobreza, em 1960, em 1970, até ao 25 de Abril. E apesar de ter havido alguma imigração depois do 25 de Abril, e houve, e o Ilírio conhece, e o Anísio sabem, muito bem, particularmente, e também são produto dessa imigração depois, particularmente para a costa leste, mas não foi o êxodo que houve durante o regime, e até de alguma forma, a imigração sustentava, enviando muitas remessas para Portugal. Eu passaria, e particularmente, como disse o Ilírio, hum, o vosso contributo do outro lado, de lá, é muito importante, porque muitas vezes nós que estamos cá, ou mesmo no caso do Anísio e do Ilírio que estavam, mas já estão há um bom par de anos para este lado do mundo. Meia dúzia, meia hum, dúzia. Meia dúzia. Era importante, e eu começaria talvez com o João Paulo, se não se importa, ahm, até para conhecimento da nossa comunidade aqui, que nos segue maioritariamente. Temos pessoas que nos seguem em várias partes, mas o programa é feito essencialmente para os portugueses e luso-descendentes nos Estados Unidos da América. Falem-nos um pouco, e começaria, como disse, com o João Paulo, sobre, para si, quais foram as principais conquistas de Abril? Algumas são óbvias, obviamente, todos nós sabemos, mas quais são, portanto, as principais conquistas de Abril e os chamados valores de Abril que se fala tanto e hoje continua-se a falar, talvez menos numa esfera política do que a outra, mas continua-se a falar. E para a compreensão da nossa comunidade portuguesa, como é que o João Paulo vê, de facto, a questão das conquistas de Abril e dos chamados valores de Abril de então, e como é que viveu essa época logo a seguir ao 25 de Abril? Ah, muito do que se ganhou não se vê. É o ar que se respira. Há coisas que são aparentemente superficiais, mas de facto eu às vezes gosto como dizia alguém, de ver o universo num grão de areia. Eu a olhar para o título do nosso encontro aqui, vi o 25 de Abril. Abril, uma grande diferença é que Abril agora escreve-se com minúscula e antes escrevia-se com maiúscula. Isto não quer dizer nada a não ser o seguinte. Houve uma enorme polémica, na altura eu não estava em Portugal, estava fora do país e achei um pouco ridículo, a enorme polémica sobre o acordo ortográfico, sobre escrever-se de uma maneira ou de outra. Como digo, hoje os nomes dos meses, etc., com minúsculo. Isto só tem um interesse pelo seguinte: antes de 25 de Abril não poderia ter havido polémica. Haveria um decreto e toda a gente teria que fazer como o decreto dizia. Exatamente, exatamente. Haver uma polémica, seja boa, seja má, eu tenho a minha posição desde o princípio sobre o acordo, não interessa para aqui nada, mas ter havido a polémica que houve, os insultos, as pessoas, as paixões com que tudo isso se viveu, é o ar que se respira, é o ar da democracia. A grande diferença foram os três D. Respondendo à pergunta de Inês, quais foram os valores, as diferenças, o que é que se ganhou, os três Ds, descolonizar, e nós não, a palavra não dá ideia da dimensão do que foi, do volume, da deslocação maciça de pessoas, centenas de milhares de pessoas das colónias para Portugal. Descolonizar, não esquecer que nas vésperas do 25 de Abril, enfim, pouco antes, ou, enfim, algum tempo antes, John F. Kennedy tinha insistido com Salazar, com o governo português, com Salazar não, com o governo português, para descolonizar, porque tinha aí uma tragédia. O governo português não ouviu. Bom, descolonizar, democratizar, desenvolver.
Coisas muito difíceis de fazer, muito dolorosas, mas foram feitas. O desenvolver, quando se diz Portugal não foi cumprida, a revolução não foi cumprida, claro que não, claro que é um projeto. Estamos a desenvolver. Denis, quero uma diferença palpável. Pouco tempo antes de 25, depois de 25 de Abril, o Conselho da Revolução, logo uns dias a seguir, umas semanas a seguir, passou um decreto muito simples. Ordenado mínimo em Portugal. Não havia. Ordenado mínimo que hoje seriam 16,5 €. Esse ordenado mínimo veio beneficiar mais de 50% dos portugueses. 68% da função pública não ganhava isso, passou a ganhar isso. Quer uma medida mensurável, mais concreta do que esta? Portanto, para já, assim, atirando para cima da mesa os 3Ds, no fundo, os próprios militares foram aprender, os 3Ds, descolonizar, democratizar, desenvolver. Os próprios militares, sabemos que no início a ação deles foi uma missão corporativa, eram milicianos, os primeiros, os primórdios, não estou a dizer os capitães de Abril, no 25 de Abril. Como é que tudo começa? Para mim, se me permitem distanciar-me um pouco mais e dar a minha interpretação do 25 de Abril, foi uma espécie de ação corporativa com eutanásia. O regime estava moribundo. Marcelo parecia que estava à espera que alguém lhe desse a última machadada. Não havia maneira de cair. De facto, temos que agradecer isso aos militares também. Portanto, medidas, os militares, estava a dizer, têm esse ato heroico do 25 de Abril, mas o momento, o 25 de Abril em si mesmo é muito informe. O Noel descreveu bem o que era o primeiro, o segundo, o terceiro dia, a primeira semana. O 1º de maio é que vem, de facto, estruturar e ajudar os militares. O povo, de facto, aí, o povo, os partidos, sem dúvida, sobretudo os mais organizados, vêm dar um enquadramento, dizer aos militares, vamos fazer... Bem, vocês têm um programa, vamos levá-lo a sério, vamos fazer disto um grande projeto. E esse amadurecimento começa aí, de facto, no 1º de maio, até hoje, com muitas tropeções, já sabemos, mas voltando atrás, o ar que se respira, o poder-se falar em liberdade. Deixem-me só para terminar, que eu falo muito. À noite do primeiro dia, a televisão começava, se bem me lembro ainda, muito tarde. Não é por acaso que se ouvia tanta rádio. Havia um canal e começava muito tarde também, e muito curto, e acabava muito cedo. À noite, na pensão onde eu vivia, ligou-se a televisão e passa uma música, eu creio que não foi logo na noite de 25 de Abril, mas uns dias a seguir, de Sérgio Godinho. A letra é das mais simples que Sérgio Godinho tem, são 4 ou 5 versos. Chama-se, a letra é: aprenda a nadar, companheiro, que a maré se vai levantar. E a liberdade está a passar por aqui. Estávamos poucas pessoas na hora de jantar, na sala da pensão. Aprenda a nadar, companheiro, que a maré se vai levantar. E a liberdade está a passar por aqui. Vieram umas lágrimas aos olhos. Vieram umas lágrimas aos olhos. Isto, outra vez, é o ar que se respira. Parece nada, mas era... uns dias antes, era absolutamente impossível ouvir isto. Bom, fico por aqui para já. Essa é que foi realmente a conquista número 1. Não poderíamos nunca, os 5 estar a conversar livremente sobre como estamos a fazê-lo. E só isso, você estava na faculdade, eu já estava a trabalhar, e trabalhar para a banca, portanto, para os grupos financeiros. Imaginem o que é que nós, que tínhamos umas ideias um bocadinho diferentes dos donos dos bancos, o que é que tivemos de passar, porque realmente não havia liberdade absolutamente nada. Os senhores têm que fazer isto, têm que fazer aquilo, não se podia. O quê? Para que gastar dinheiro e estar em faculdades? Nós depois teríamos que ir fazer aquilo que nos obrigavam a fazer. Amigo Diniz, vamos vamos continuar, portanto, Diniz, diga, posso fazer por só favor. Sim, claro. uma adenda muito Claro. curta. Uma das coisas que mudou foi o humor, podíamos falar do humor. Eu lembro-me de uma piada de Raul Solnado, um humorista da época. A piada em si é difícil de contar. Ele contava, isto foi pouco depois do 25 de Abril. A piada era o seguinte: ele contava que na sua aldeia, na aldeia dele, não era ele Raul Solnado, era uma personagem que o Raul Solnado estava a encarnar. Na aldeia dele
o presidente da junta estava doente no dia 25 de Abril. E ninguém lhe disse nada. O homem passou o dia de cama, e ninguém lhe disse nada que havia. No dia seguinte também não. E no fim de semana havia a inauguração do chafariz. E o presidente da junta foi fazer o discurso, sem saber que tinha havido o 25 de Abril, foi fazer o discurso que tinha preparado. E as pessoas riam. Reparem que isto, com o humor, parece que não funciona. Mas as pessoas da aldeia riam-se, só se riam. O castigo do homem foi rir-se. Porque, de facto, mostra outra vez como tudo virou 180 graus. Como Exato. tudo fazia sentido antes, não faz sentido a partir daquele momento. Não é? Exato, eu acho que esse é, na realidade, o ponto principal. Portanto, tudo terminou e começou, de facto, apesar de todas as imperfeições, como disse, e muitas vezes também nós queríamos resolver todos os problemas da humanidade em 25 ou 30 anos. Amigo Ahm, Diniz, deixe-me só interromper. Quando disse que a imigração para aqui foi por pessoas que tinham meios de subsistência bastante fracos, vieram para cá, portanto, para tentar remediar um pouquinho mais a vida familiar, eh, a imigração que houve para a França e para a Alemanha, principalmente essa, nos anos 60, e eu digo isso porque tenho dados concretos, foi feita para fugirem, principalmente os 18, 19 anos e alguns de 20, saíam de Portugal não para irem buscar empregos, saíam para não serem chamados para ir servir no serviço militar em Angola, Moçambique e na Guiné. E eu estive 2 anos em Moçambique, sei por lá que passei, e portanto sei que ao ter essa liberdade de não ser obrigado a voltar, foi também um travão à imigração, principalmente para a França e para a Alemanha. Porque as pessoas não iam para lá então, com essa necessidade monetária. Depende de onde iam de Portugal, porque na realidade, nas aldeias e no interior de Portugal e nos Açores da Madeira, a vasta maioria imigrava, portanto, por razões económicas. Lá vinham algumas famílias que de facto tinham algum poder económico, ou não tinham poder económico, mas tinham, obviamente, portanto, tinham poder no aspecto de terem um emprego, pelo menos digno, e então esses foi o caso. Eu tenho casos na minha família, foi o caso do meu sogro. O meu sogro trabalhava para a Junta Geral dos Açores e, portanto, não precisava emigrar, mas o filho tinha 16 anos e não queria que ele fosse para a tropa. Exato. E, portanto, mas teve, por pouco que não foi para o Vietnã, porque as pessoas também não tinham, particularmente em muitas regiões do interior do país e também nos Açores e na Madeira, não tinham acesso a muitas informações, aquilo que o Nísio falou há pouco, portanto, de ouvir as estações além da emissora nacional, e, portanto, muitas vezes não estavam informados do que é que estava-se a passar, particularmente no interior do país e, como eu digo também, em muitas freguesias dos Açores e da Madeira, não sabiam de facto o que é que se passava na América com o Vietnã. Mas eu vou passar para o Noel a mesma pergunta, Noel, a questão de como é que vê as conquistas de Abril, os valores de Abril. O João Paulo já eloquentemente falou sobre esse assunto, mas há sempre algo a acrescentar porque são, e cada um tem a sua visão dessas conquistas, desses valores e como foram esses primeiros tempos a seguir ao 25 de Abril e a 1 de Maio. Eu penso que o João Paulo essencialmente já disse o fundamental. Portanto, eu acho que as questões fundamentais foi as liberdades políticas, que, que não existiam, os direitos sociais para quem trabalhava, não é? O desenvolvimento dos direitos sociais. Eh, Uma coisa que foi absolutamente espantosa, o desenvolvimento cultural e artístico que o país teve, baseado essencialmente naqueles que resistiram nos anos anteriores ao 25 de Abril, mas depois houve um boom a nível cultural e artístico muito grande, e o desenvolvimento económico e tecnológico que nos foi trazido pelos contactos com os outros, pela abertura do país. Eh, a imagem de Portugal na Europa e no mundo mudou completamente, não é? E ainda hoje o processo de transformação que ocorreu em Portugal com o 25 de Abril é estudado em muitos países da Europa, não é? A nível universitário.
o processo em si e como se desenvolveu e as suas causas e as suas consequências. E eu, se me permitissem, ia só dizer uma coisa, em relação ao que o Ilídio disse, que se fosse antes de 25 de Abril não podíamos estar aqui a conversar. É assim, podíamos estar a conversar em circuito fechado. E Pois, está bem. quando conversávamos em circuito fechado, tínhamos que ter absoluta confiança das pessoas que estavam à nossa volta. Mas era possível, discutiu-se muito. E foi-se fazendo, como diz a canção, não é? Há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. E esse trabalho de Sapa foi muito importante. Foi Portugal, muito como eu disse importante. há bocadinho, antes de começarmos, eu tive a felicidade de ser educado por um meu avô e padrinho que foi preso político. Portanto, mais ou menos respondo àquilo que acabou de dizer. Sim, as reuniões haviam e eram feitas em casa do meu avô, mas sempre com os empregados ou as minhas tias ou a minha avó nas janelas a ver se passavam aqueles que nós sabíamos quem eram. E, e- e- e isso existia e não era só nos grandes centros, porque eu, quando estava em Coimbra, eu tinha duas vivências complementares. Tinha a vivência da Póvoa e tinha a vivência de Coimbra, porque no Natal, na Páscoa e nas férias grandes estava sempre na Póvoa, não é? Fui entrando em núcleos de resistência tanto num lado como no outro, não é? E em 72 comecei a participar ativamente e a nível da Póvoa, o Ilírio com certeza conheceu o Manuel Lopes. Muitíssimo E o bem. Manuel Lopes, com todas as virtudes e os defeitos que tinha, foi extremamente importante Muitíssimo, muitíssimo. para a minha formação e para o desenvolvimento da resistência na Póvoa. Em Coimbra, o mais importante foi o convívio com a gente nova, com a juventude, com gente pronta para participar em tudo e para fazer as mudanças necessárias e, sobretudo, com sangue na relva, que, que é sempre importante nestas situações, não é? E, portanto, é importante também a gente não esquecer o que é que se fazia antes do 25 de Abril e que foi muito importante e que nos fez compreender que alguma coisa tinha que mudar, não é? Quer dizer, o 25 de Abril, claro, quando o Lúcio me foi acordar à cama na Casa de Celas, foi uma surpresa, não é? Mas não é uma surpresa pelo facto de ser uma coisa que não era esperada. Era surpresa em relação à data, ao momento, mas Pois, pois. tudo, tudo aquilo que acontecia desde que eu tomei consciência disso, desde 72, tudo aquilo que ia sucessivamente acontecendo, nos levava a perceber que mais tarde ou mais cedo as coisas tinham que mudar. Claro. Anísio, a sua perspectiva também, por favor, e particularmente porque depois as conquistas de Abril e os valores de Abril vieram mais tarde para a América, no seu caso, de já há alguns anos a viver aqui nos Estados Unidos. Mas fala-nos um pouco dessa sua visão, e também como é que os vê neste outro lado, não é? Porque, obviamente, que muitas vezes as visões são diferentes para Uhum. quem fica e para quem parte, não é? Pois. É difícil de acrescentar algo que o Noel e o João Paulo não tenham já dito, mas para mim o que mais me lembro desse dia e dos dias ou meses seguintes, eu saí de Portugal, vim para os Estados Unidos 4 meses depois do 25 de Abril, vim no princípio de agosto. Esses 4 meses que lá estive foram talvez os meses mais cheios, mais repletos de emoção e de sentimento que eu tive, mesmo a nível político. Como eu disse antes do 25 de Abril, eu via já
Eu ouvi a Voz da Liberdade com o Manuel Alegre, desde Algéria, não? Eu já via a BBC, era, como não tinha nessa altura acesso a jornais ou essas publicações que ela estava a falar, realmente dependia muito mais do rádio. De maneira que, depois, logo a seguir ao 25 de Abril, o que mais me lembro é de como de repente, de súbito, não? No dia seguinte começaram-se logo a ouvir aquelas canções do Zé Mário Branco, ou do Zeca Afonso, ou do Sérgio Godinho, que até nessa altura tinha-se de ouvir um bocadinho baixinho lá no quarto, na sala, para que ninguém mais pudesse ouvir. Já se tinham esses discos. Eu lembro muito bem, por exemplo, de um disco que eu tinha do Luís Cília, por exemplo, que eu lembro muito bem do João Paulo, e eu ouvimos muitas vezes, e claro, depois de repente, toda essa gente veio para Portugal. Eu cheguei a frequentar, a participar, não, a estar num dos concertos onde todos eles cantaram lá em Lisboa. Lembro muito bem de ir ao meu primeiro comício do Partido Socialista com o Mário Soares, com o François Mitterrand como o convidado ah, principal lá do comício. Foi realmente uma altura incrível. O que me lembro depois de quando vim para os Estados Unidos, logo a seguir, e fiquei muitíssimo desolado com a cobertura do que estava a passar em Portugal, porque eu, claro, tinha vindo nessa altura para cá, sabia bem o que estava a acontecer. Claro que nessa altura já estávamos a passar o verão de 74, as coisas estavam um pouco quentes, em certa maneira, mas aqui a cobertura na televisão, sobretudo do que estava a passar em Portugal, é tão superficial e tal como ainda hoje em dia que foi realmente uma desilusão muito grande. Ver como aquelas emoções que todos nós sentimos não estavam a ser transmitidas para o público aqui, por exemplo. Essa é uma bela perspectiva e perguntaria como chegou, obviamente, 4 meses depois do 25 de Abril, e depois esteve, salvo erro, junto de uma zona, de uma comunidade portuguesa, não é? Onde havia gente também que tinha emigrado mais cedo, obviamente. Como é que viu a questão, ou se tem alguma experiência, particularmente, não precisamente quando chegou, mas nos primeiros 2, 3 anos, logo a seguir, a essa efervescência que se vivia em Portugal e que não se vivia nas comunidades, porque eu também testemunhei isso nesta outra costa. Como é que o Anísio vê agora, com estes anos de distância, de facto, não só o superficialismo dos meios de comunicação social americanos, que continua a ser o mesmo no que, o resto, Uhum. do que concerne ao resto do mundo, infelizmente, mas como é que viu também as vivências comunitárias de então sobre o 25 de Abril? Porque aqui na Califórnia, por exemplo, digo-lhe que as pessoas tinham medo, entre aspas, do 25 de Abril. Pois. Eu quando vim para cá em 74 realmente não estava ligado a essas comunidades portuguesas. Mesmo nos primeiros 2 anos estive no sul da Flórida e depois fui para Nova York, e nessa altura realmente não estava, muitos anos não estava em contato com a comunidade portuguesa. Hoje em dia, que mais agora eh, acabo por viver numa zona onde há bastantes portugueses, e é uma desilusão também ver que o 25 de Abril não está a ser comemorado, mas também não é surpresa, não é? Porque a maioria das pessoas que estão aqui, imigrantes, seja antes ou depois do 25 de Abril, muitos deles são antes do 25 de Abril, muitos deles vieram daqui para onde eu vivo, na Flórida, vieram do Nordeste dos Estados Unidos, de Massachusetts ou Connecticut, mas são muito conservadores. Eu vejo que eu fui, por exemplo, ao Facebook, à página principal do clube de portugueses aqui onde eu vivo, ontem, e não vi nada. A única coisa que eu vi, que estava muito, muito orgulhosa, é porque tem um novo padre aqui na igreja que é português. É brasileiro, mas pelo menos fala um bocado de português.
Foi essa a notícia principal, não o 25 de Abril ou qualquer comemoração que pudessem fazer. Exato. Infelizmente é assim, e até mesmo na parte da nossa classe diplomática, os próprios diplomatas fogem muito à celebração do 25 de Abril e colam-se muito mais ao 10 de junho, que tem outro significado, como todos nós sabemos. E Lídio, só para também ter uma palavra sua nesta parte, chegou aqui já bastante depois do 25 de Abril, acho eu, no princípio da década de 80, salvo erro, mas teve sempre muito contacto, ao contrário do Anísio, teve sempre muito contacto com a comunidade de origem portuguesa através da sua profissão. Como é que, chegando também meia dúzia de anos, ou pouco mais depois do 25 de Abril, como é que viu, quando aqui chegou, se as pessoas até se identificavam com as conquistas e os chamados valores de Abril? Infelizmente, tenho que dizer quase tudo o que o Anísio disse, embora estando realmente em contacto com as comunidades portuguesas, tanto na Flórida como na parte norte, e mesmo até na Califórnia, mas o assunto 25 de Abril, 1º de Maio, era, infelizmente, ainda continua a ser quase um tabu, porque quem saiu de Portugal nessas alturas, ou quem ia lá só de férias, em julho e agosto, ouvia aqueles que lá estavam de que no 25 de Abril safamos-nos de boa, os comunistas ficavam com isto tudo. Ora, toda essa ideia, sem informação absolutamente nenhuma cá, e irem lá para irem visitar os pais, os familiares, ou irem tratar de assuntos bancários, ou irem também comer algo que já tinham saudades, e ouviam que houve aqui uma revolução, mas safamos-nos de boa, porque os comunistas iam tomar conta disto tudo. Quando vieram para cá, quando regressavam, não tinham ninguém que lhes dissesse o contrário, e não havia, nem na parte da imprensa portuguesa, que infelizmente não é grande coisa, debatendo isso. E os políticos, quando vêm cá, e isto tem sido sempre aquilo que eu falo, o Diniz tem muitíssima razão ao dizer que vêm cá no dia 9, 10 de junho, para as tais fotografias do costume, mas não vem ninguém, que eu nunca vi aqui ninguém, no 25 de Abril, nem no 1º de Maio, porque são coisas que quando viessem cá, se viessem cá, e infelizmente é de governos passados, presentes, e também, lamento muito, e futuros. Não vêm porque se viessem cá, e imediatamente aqueles que foram a Portugal e que diziam que os comunistas iam ficar com isto tudo, se viessem cá no 25 de Abril e com a gravata vermelha, como eu com muito prazer tenho, eram capazes também de dizer este devem ser de um governo de esquerda ou da extrema esquerda. E isso, a má informação é pior do que não ter nenhum. Exato, e eu penso que nós vamos passar para a parte final. Temos mais ou menos cerca de 20 e poucos minutos, e o Elídio vai, portanto, gerir essa parte, essa última questão, que tem a ver um bocadinho com a ligação ao mundo do 25 de Abril e hoje, uma vez que estamos a celebrar os 50 anos e talvez da parte de Portugal, quer João Paulo, quer Manuel, possam nos dar uma perspectiva, não é? Sobre como é que este 25 de Abril é visto nesse lado lá, não é? Realmente eu agora vou então pegar nesta última, que para nós, principalmente para nós os dois e para o Anísio também, é muito importante que vocês os dois nos digam como é que como viram ou como veem o 25 de Abril de hoje. Como é que ele foi celebrado hoje em Portugal? Porque o Anísio, quando chegou e viu ou foi ao portal de um clube e dizia que vinha um padre novo. Eu tenho ido, ou estive com muitos jornais hoje na mão, e diziam que o Sr. Pinto Costa e o Sr. Vilas Boas vão a eleições no sábado. E engraçado que não punham quase nada ou quase nada, sobre o 25 de Abril. Portanto, continua a ser Fado, Fátima e futebol. Estes 3 Fs continuam a dominar um bocadinho Portugal. E também queria perguntar quais são os dilemas que se vê em Portugal, principalmente em relação à diáspora. À diáspora dos Estados Unidos ou à diáspora pelo mundo fora. Portanto, eu vou começar por ti, João Paulo. Como é que tu vês o 25, como é que viste o 25 de Abril hoje, as celebrações, quais são os dilemas que continuam a existir e haverá ou não alguma ligação
entre Portugal e a diáspora espalhada pelo mundo? Ainda bem que falaste na questão do futebol, porque eu então vou abrir completamente o coração e vou dizer o que eu sempre achei é que o 25 de Abril foi uma invenção da gente de Lisboa e do Porto, da gente do Benfica e do Porto, para esconder o facto do Sporting ter sido campeão de futebol em 1973-74 e fez a dobradinha, ganhou a taça. João E Paulo, és sportinguista, já estou a ver. eles estavam a perceber que ninguém ia falar, eles não queriam que se falasse da vitória do Sporting, então fizeram um 25 de Abril e desses anos todos, Fizeram uma revolução por isso. Só para isso, só para isso. ninguém se lembra Já, que em já aí setembro, faz sentido a revolução. ninguém se lembra que em abril, maio, o Sporting carimbou a vitória no campeonato e a pouco tempo depois estava no Jamor a carimbar a taça. É disso que não falam. Ah, bom, agora vamos voltar a falar de trivialidades. Hum, Não sei, não posso falar muito sobre a diáspora. Acho que não devemos ser demasiado injustos com os nossos imigrantes. Eu não quero fazer generalizações sobre ele, não conhecendo o suficiente. A minha percepção do que tenho vivido, mas visto também e lido um pouco, é que há uma tendência sempre do imigrante para um certo conservadorismo, desde tempos bíblicos, quando é levado da sua terra para outra, a tendência é pensar que a sua terra que deixou. Manuel Alegre, quando escreve os versos de Paris, é pensar que a terra que deixou para trás que não vai mudar assim tanto. Claro que, por um lado, ele quer que mude, para isso é que emigrou, porque não estava bem, mas a imagem que levamos connosco, de alguma forma, para muita gente cristaliza. Não queremos ouvir falar mal, por exemplo, da nossa terra, não, enfim. Hum, não me admira que haja em todas as imigrações, olha, no Brasil, onde eu vivi agora 2 anos, foi sempre assim, e depois as estruturas consulares também tendem a perpetuar tudo isso, não é? Onde Isso, estão os isso. conhecimentos. hum, Bom, onde estavam os nossos aliados? África do Sul, Brasil, durante muito tempo, os Estados Unidos, Israel, por razões estratégicas. Então, não foi por acaso que muitos imigrantes foram para essas terras e não surpreende esse conservadorismo. Por vezes podemos lamentar, o que podemos fazer é o possível por manter informados. De facto, quando se vai por esse mundo fora, ver comunidades portuguesas, ouve-se tocar o malhão ainda. Não é? O Roberto Leal e assim, que são invenções como são equívocos culturais. Não é? Como encontrávamos na França também, junto dos imigrantes, a perpetuação de um folclore que nem em Portugal já existia. Bom, Mas como é que tu vês, como é bom, que viste, por exemplo, as celebrações de 25 de Abril hoje em Portugal? era para aí que eu ia agora. Um pouco paradoxalmente, se calhar a melhor homenagem que podemos fazer ao 25 de Abril é não o celebrar. Ou seja, achar que é normal estarmos perfeitamente e completamente integrados já na democracia, que já nem nos lembramos. Isto parece um paradoxo, não é? Que houve uma revolução. Claro que eu me quero lembrar todos os dias que houve uma revolução. Ela foi inestimável, mudou as nossas vidas. Se não fosse o 25 de Abril, eu provavelmente tinha ido para a guerra, como tu foste, não é, Lívia? Foi. Para a África também, só não fui porque estava a estudar na universidade, à espera, quando acabasse o curso logo se via. Portanto, a minha vida mudou muito, de facto. Mas dizia, entrar na normalidade, numa normalidade em que não é preciso comemorar revoluções, porque estamos a viver em democracia, talvez seja aquilo a que devemos aspirar. Que um dia não se comemore o 25 de Abril. Desculpem o paradoxo. Por outro lado, queremos muito comemorar. A minha ideia é que se tem falado, francamente, é que tem havido tem estado muito presente a ideia dos 50 anos de 25 de Abril neste país, aqui em Portugal. A vários níveis. A celebração, se mais não houve, é porque as pessoas provavelmente estavam desatentas. A minha percepção é que os governos, vários, e entidades também eh, não governamentais, não oficiais, cuidaram de se apetrechar e de se preparar para estas comemorações. Também é verdade, por outro lado, que a memória se esvai. Nós reparem aqui neste fórum nosso, qual é a média de idades nossa?
De facto, não admira que hoje haja tanta ignorância em relação ao 25 de Abril. E ainda bem, pelas razões que eu comecei por dizer. Ainda bem que devemos evitar é que haja percepções erradas daquilo que foi, de como aconteceu e porque é que aconteceu. Mas o facto de haver um certo afastamento, enfim, não me perturba tanto. Ainda em relação à comunidade imigrante, estamos a falar provavelmente de coisas tão diferentes. Historicamente, as comunidades imigraram por razões diferentes. Uh, Sei lá, quem ia quem atravessava o Atlântico para ir para o Canadá, para os Estados Unidos ou para o Brasil, levava certas expectativas de vida que não eram as mesmas que quem imigrava aqui para o Luxemburgo, para a Bélgica, que podia voltar de vez em quando. As habilitações das pessoas que partiam eram diferentes há 40 anos do que são hoje. Os meios de comunicação. O meu sogro, eh, quando queria comunicar, era por carta e contava os dias da carta a chegar. Hoje estamos aqui a comunicar de uma forma intercontinental, agora neste momento, com uma facilidade relativa. Portanto, a cultura diaspórica, não é? O modo de viver das diásporas acho que mudou bastante também ao longo destas décadas. Portanto, como digo, sou muito ignorante sobre o que se passa em grande parte da nossa diáspora, não sou capaz de generalizar, a não ser dizer estas impressões pessoais que acabei aqui de enumerar. Mas se tiverem mais perguntas, cá estou. Não, agora vou ter então que passar também para o Noel para me dizer como é que o Noel viu hoje, houve ou não celebrações em Portugal. Porque geralmente fazem-se na Assembleia da República, toda a gente põe um cravo ao peito até aqueles que não deviam pôr nada no peito nem aparecem para ficar bem na fotografia, mas geralmente fazem estas celebrações. O João Paulo tem razão, a gente já nem era necessário celebrar o 25 de Abril, porque realmente já adquirimos algo com 25 de Abril. Mas são 50 anos, é uma data bastante importante e aliás, é por isso que também estamos aqui todos juntos. Como é que acha? O que acha das celebrações? O que é que se passa? O que é que se passou? Manuel, perdão-me, O que se passou? Perdão, Manuel, deixa-me só acrescentar. Eu não queria dar a ideia errada de que não se passou nada à minha volta. Coimbra teve uma manifestação hoje. Eu não estive lá, nem a culpa. Tenho estado a trabalhar aqui num projeto, uma coisa que tenho que concluir a curto prazo. Mas eu tive notícia dela, ouvi na rádio, manifestação à tarde em Coimbra, com o percurso habitual das manifestações. Está assim a ser celebrado. Peço desculpa, Manuel, continue. Não, era só para dizer que as comemorações não foram só em Lisboa, foram por todo o país e foram na Póvoa também. Eu passei a manhã toda na Póvoa, nas comemorações de 25 de Abril e participando ativamente a cantar. Aliás, enviei um ou dois vídeos tanto para o grupo que temos da Casa de Celas, porque a casa onde estávamos todos em Coimbra, continuamos todos juntos, embora separados, e todos os anos fazemos um almoço no último fim de semana de junho. E temos um grupo no WhatsApp. Já caquéticos, mas continuamos. Eh, Portanto, houve celebrações. Em relação ao considerar a data normalizada ou cada vez mais normal, não tenho nada contra isso. O que eu tenho contra é aquilo que se devia fazer paralelamente e que não é feito. Porque, como é evidente, se não for, não existe só a escola, existe a família. E neste caso, se não for a família, as pessoas mais novas e que nasceram depois de 1964 têm muito pouca informação para saber o que é que se passou. Há uma falha enorme do sistema educativo português em relação a isto. Há uma falta de transmissão histórica do que é que aconteceu. É praticamente passado pelas brasas nos conteúdos das nossas escolas a questão do 25 de Abril. Isso foi uma coisa que já aconteceu há 50 anos. É bom que a história e, e não só a história,
outras cadeiras e outras disciplinas abordam esta questão e ela não é praticamente não é abordada. Hoje sai um jovem de 17 anos ou 18 anos da escola e não sabe nada sobre o 25 de Abril. A falha está aí. Ok. Há uma outra falha estrondosa, e que já foi aqui abordada, que é a falha dos serviços consulares. Os serviços consulares de Portugal são uma miséria em todo o lado. Não, Uma, não, miséria pus por nós. absoluta. Noel, não pus por nós. Eh, são serviços que não funcionam e que não fazem nada pela divulgação do país, antes, pelo contrário, na maior parte dos casos, põe-no com uma má imagem. Eu há pouco tempo, eu reformei-me há 4 anos e no último ano, no último ano não, já estava reformado. Tivemos um grupo de alunos que foi para a Turquia, no projeto Erasmus, e que ficou na cidade que foi um dos epicentros do sismo que houve na Turquia. E que não lhes aconteceu nada porque estavam num hotel de 4 estrelas, que foi construído segundo as normas sísmicas, mas viram os prédios ao lado desabar todos. O Serviço Consular de Portugal na Turquia não fez nada pelos miúdos. Tivemos que ser nós aqui de Portugal a desenvolver todos os esforços. E depois ainda tiveram a cara de pau, porque estavam longe de Ankara, estavam mais para o sul e o aeroporto e as viagens que tínhamos comprado eram para outra cidade onde não era fácil chegar por causa das ruínas e, e da destruição das estradas. Ainda tiveram a distinta lata de quando nós conseguimos, através de transportes turcos e da malta turca, pô-los em Ankara para apanhar um avião para o Porto, apareceram no aeroporto com uma sopa e uma sande e cheio de sorrisos para dar aos nossos alunos e aos nossos professores, Mas para porque tirar as souberam, fotografias. Mas para porque tirar as souberam fotografias. isso por interposta pessoa, porque nós nem lhes dissemos isso. Não é? E isto passa-se em Inglaterra, passa-se em França, passa-se. Os serviços são uma miséria absoluta. E não compreendo como é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros consegue manter uma estrutura com a péssima qualidade que, que os nossos serviços têm. Noel, isto é um tema de que eu e o Diniz, e o Inísio também, precisávamos talvez do dobro ou do triplo do tempo de Claro, que temos no imagino. gabinete, porque nós sabemos e sentimos na carne tudo isto. Foi aquilo que o Alpine disse, nos dias 8 e 9 de junho, vêm sempre para tirar fotografia. E é o estranho que ao levarem a sopa e a sanduíche não tivessem tirado uma fotografia para dizer nós. Tiraram. Claro. A Tiraram. ver, Eh, muito bem, muito bem. Só uma coisa em relação à importância do 25 de Abril. O 25 de Abril, hoje, foi comemorado com uma enorme manifestação, cheia de cravos vermelhos, em Santiago de Compostela. Bem, Não é por acaso. Não é? É pelas relações estreitas que existem entre a Galiza e Portugal. Mas quer dizer que a importância do 25 de Abril até é sentida fora, embora seja gente próxima que realmente gosta muito de nós, eu não sei porquê, porque gosta de nós, sim. mas gosta muito de nós. Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Não são espanhóis, eles não são espanhóis. Exatamente. Mas Exatamente pronto, porque eles não querem ser espanhóis, é porque mas é uma prova evidente de que aliás, eu mandei um vídeo para o grupo da Casa de Celas. É uma prova evidente da importância do 25 de Abril. E não só dentro das fronteiras do nosso Portugal continental. Ainda bem. E Anísio, como é que tu vês o 25 de Abril? Como é que tu, embora não estejas lá, nem eu também, como eu também, mas eu sei que ontem mandavas-me coisas, vê a RTP1, vê isto, vê aquilo, portanto, como é que tu vês agora o 25 de Abril em Portugal? Olha, eu todos os anos, claro, nesta altura, sintonizo ainda mais a RTP, por intermédio
online, não é? E quase em anos anteriores estava sempre desiludido porque a cobertura era muito, muito pouca. Este ano realmente tem sido uma coisa impressionante. Eu tenho revivido muita coisa para que nos tinha esquecido sobre a biografia do Salgueiro Maia, os acontecimentos de hora a hora nesse dia. Tudo isso tem sido incrível, e a música também, concertos que eles têm apresentado, tudo isso tem sido realmente muito bom para mim. Mas quando reflexo um pouco mais sobre isso, é uma cultura um pouco romântica, não é? Que, olha, isso foi que aconteceu há 50 anos. Eu não sei se, talvez não seja a altura ou a oportunidade neste dia de fazer essa análise, mas espero que isto siga uma análise mais profunda sobre o que está a acontecer e quais são ah, ah, as ameaças àquilo que se conseguiu no 25 de Abril. Isso é que eu tenho mais interesse em saber, e não sei se realmente posso pôr o Noel e o João Paulo me podem dizer se a cobertura lá, da mass media, da televisão, se realmente estão a abordar essas ameaças, que são muitas, não só em Portugal, diga-se de passagem, são ameaças que estão a acontecer em vários países em Europa e até aqui nos Estados Unidos. Mas da comemoração propriamente dita, realmente este ano a cobertura tem sido tal que me fez pensar, como eu disse antes, até que eu tinha assistido a alguma dessas coisas, embora não tivesse. Hoje até o Correio da Manhã traz o nome do primeiro cabo que estava no tanque e que não disparou contra o Salgueiro Maia. Portanto, Yeah, até esse jornal traz, portanto, estás a ver, estão mesmo a tentar estar em cima do acontecimento. Ainda bem, ainda bem. Amigo Diniz, Bem, o tempo voa. o tempo voa e estamos mesmo na fase final, mas eu queria apenas só perguntar-vos, e se pudessem responder brevemente, particularmente aos nossos dois convidados de Portugal, partindo do reto do Anísio. Ou seja, uh, e o Anísio de facto contextualizou e muito bem que a democracia, portanto, tem desafios e sempre terá, aliás, é um processo, não é um dado adquirido, todos nós sabemos isso. Mas, e está com perigo aqui nos Estados Unidos da América, onde também não tem sido perfeita, como os americanos gostam de dizer, mas não é. Mas eu perguntaria particularmente ao Noel e ao João Paulo, a nossa democracia é nova, tem 50 anos. Os dois falaram, portanto, da sua luta antes da Revolução. Como é que veem, em poucas palavras, está a democracia e utilizando as palavras do Anísio, os desafios que nós vemos na Assembleia da República, que nós vemos, quer dizer, com o processo eleitoral, está a democracia em Portugal, na vossa perspectiva, saudável, por ser uma democracia tão nova de 50 anos? E comece quem quiser, mas não tem ordem, portanto, pré-estabelecida. Pode ser o Noel, pode ser o João Paulo. Então, vou ser eu que sou o mais velho. Não, não era o mais velho. Tanto faz. Fala, Um, João. é interessante o que referiu o Ilírio sobre a cobertura. O Noel falou sobre a cobertura que tem havido, e o Anísio, perdão, o Anísio é que falou. A televisão tem feito uma coisa muito interessante, que é os noticiários nas últimas semanas, que é dar um pequeno apontamento dos noticiários de antes do 25 de Abril, que me fez de facto dar um salto no tempo romântico, por um lado, porque no fundo faz recuar um tempo que não se pode reviver, mas a nostalgia é inevitável. Voltar àqueles pequenos apontamentos com notícias do estrangeiro e de uma forma algo neutra. Não era o que eu acho bem do ponto de vista jornalístico, não sem criticar, mas aqueles jornais de antigamente, com aquelas vozes pomposas do nosso jornalismo, as notícias absolutamente inúteis para o país, triviais, de onde é que ia o senhor general, o senhor diretor-geral, etc. O que é que tinha dito, enfim.
achei muito interessante esse apontamento da nossa televisão oficial nos últimos tempos. Ainda um pormenor que referiu o Eli, que leu no Correio da Manhã, dos pormenores mais deliciosos que eu ouvi refrescados, reviver. Eu já tinha ouvido falar, mas não tinha-me esquecido. Foi aquele pormenor do tanque de Salgueiro Maia que vai a caminho de Lisboa, a tomar de Lisboa de assalto e para num semáforo vermelho, num sinal Yeah, vermelho no semáforo. também vi isso. Sim, sim. O Salazar falava no país dos grandes costumes. Eu não ia tão longe, mas de facto mostra que o roteiro, o guião da Revolução não estava assim tão perfeito. Ao meu comandante, paramos ou não paramos? Não, está a luz vermelha, não vamos. E depois o pretexto era para não dar nas vistas na Baixa de Lisboa. Não é? Aquela coluna militar enorme por ali fora, é um sinal vermelho, e para não dar nas vistas, Àquelas para horas da manhã. Àquelas horas da não manhã. fosse algum polícia vir com o apito autuá-los, não é? Bom, passando agora ao desafio que o Diniz, vocês nos fizeram, como é que estamos? Portugal superou desafios muito importantes. Portugal, desde 25 de Abril para cá, teve dois ou três momentos podiam ser muito traumáticos, e para muita gente foram, porque abalaram a identidade nacional. Um foi a perda do Império. Portugal sempre se imaginou, a Inglaterra ainda não se convenceu que já não tem um Império. É ridículo. Portugal perde um império, de facto. No nosso império estava em grande parte a nossa identidade. Os símbolos na sala de aula, na escola primária, apelavam todos eles, não só para a religião, mas para esse nosso passado de grandeza imperial. Perdemos-lo. Aderimos à União Europeia, o que significou também abdicarmos em grande parte da nossa autonomia e havia quem dissesse na altura, e há quem diga, de uma identidade, porque diluímos de alguma forma a nossa identidade numa identidade maior. Eu acho que Portugal, apesar de tudo, tem resistido a isso. Atualmente vivemos o grande problema do populismo, acho eu. O 25 de Abril deu-nos uma coisa que eu um bocado não referi, tinha nos meus apontamentos, que era a voz com Z. As pessoas descobriram a voz. Punha-se o microfone à frente de alguém, havia uma alegria a falar, o verbo soltava-se na rua, as pessoas davam testemunhos sobre isto e aquilo. Eu já também uma vez escrevi sobre isso, não é por acaso, ou foi uma feliz coincidência a telenovela brasileira ter tido sucesso em Portugal também nos primeiros anos a seguir ao 25 de Abril, porque foi um espanto dos portugueses ver a facilidade com que aqueles atores, aquelas atrizes, aquele género televisivo se expressava. Para toda a gente parecia tão inteligente, tão solta no falar, tão informal. E Portugal, enfim, não tanto como os brasileiros, mas fomos aprendendo a ter uma voz e a expressar-nos e a não ter medo de expressar. Há um bocado, acho que era o Elídio que falava no medo de falar, antes do 25 de Abril, havia uma piada na altura que era, no nosso país a gente também tem liberdade de expressão, só não temos liberdade depois da expressão. Né? O problema era aí. Não, mas temos ganho uma voz de facto fantástica. Hoje em dia parece que há um problema de excesso de voz. Enfim, posso ser eu conservador a falar ou eu mais conservador. Há quem aponte imediatamente para as redes sociais, mas a verdade é que parece que toda a gente tem ao seu alcance um megafone, amplia a sua voz e quer gritar aquilo que tem para dizer. Isso cria uma cacofonia social, de facto, uh, que é lamentável e pode ser perigosa. Sabemos que há um partido, o Chega, que ficou esfuziante quando teve 50 deputados, porque era tantos quantos os anos de 25 de Abril. Quer dizer, no fundo, o número 50 afinal é nosso, não é vosso. A mensagem é essa. Hum. Penso que há perigos que vêm daí do populismo, desse excesso de histeria de voz, mas julgo também que não é um problema de Portugal, é um problema que as sociedades europeias, e não só ocidentais, enfim, os regimes democráticos estão a ter. Espero que aprendam uns com os outros. Como digo, não é um problema só nosso. Muito bem, Noel, se pudesse Eu, acrescentar. em relação ao que o Anísio disse, eu começava precisamente pela comunicação social e não ia falar propriamente na questão do 25 de Abril. Mas a comunicação social hoje em dia faz-me ter uma sensação de déjà vu.
se formos a um dia normal e se percorrermos 4 ou 5 canais, estão a dizer exatamente a mesma coisa. E normalmente a maior parte das coisas ditas de uma forma que não tem interesse nenhum. E o que se verifica, e toda a gente sabe isso, não é? É que os meios de comunicação social estão cada vez mais centralizados em grandes grupos económicos Isso, e isso. financeiros. Uhum. E a direção editorial praticamente não existe. Não existe. Isto é, não existe autonomia dos profissionais que estão nos meios de comunicação social. E isso torna a comunicação social muito pobre. E eu, da meia dúzia de anos para cá, dou-me à procura de meios de comunicação social alternativos, porque estes não me servem. Não é? Eh, para ouvir outras vozes e para ouvir o que é que para ouvir uma análise diferente daquilo que se passa no dia a dia. Que para ouvir o mesmo em qualquer canal e ouvir o mesmo que toda a gente ouve, isso já não, para mim já não tem interesse nenhum. E o que se passa a nível da sociedade é um bocado isso também. Agora, passando da comunicação social para a sociedade, é a mesma coisa. De cada vez menos, quem nos representa nos vários países não está a pensar nas pessoas que o elegeram. Está a pensar em cumprir determinadas tarefas, em cumprir determinadas taxas, determinados números, e quem é que define essas taxas e quem é que define esses números? Basta estar atento e perceber quem é que lucra com isso, não é? Portanto, eu acho que de cada vez menos as pessoas confiam nas pessoas que os dirigem, não é? E isso é perigoso, como já foi dito aqui, é extremamente perigoso. E isso não é um fenómeno português, é um fenómeno global. Global. E em relação, a única esperança que eu tenho é que nós sabemos que os portugueses são os melhores a desenrascar-se nas situações mais difíceis e improváveis. Portanto, apesar de tudo, tenho um resto de esperança, porque nós arranjamos sempre uma saída, ou desenrascamos-nos sempre determinada de uma maneira muito específica, que outros não têm a flexibilidade para o fazer. Isto agora já foi meio a piada. Mas o que me preocupa é isso. O que me preocupa é que cada vez menos controlamos o que é que acontece nas nossas sociedades. Manuela, por isso que em inglês é muito difícil traduzir essa palavra, esse verbo desenrascar. Não, porque o português é que E, inventou a lei do desenrasca. Nós é que inventamos a lei do desenrasca. e a prova do desenrasco foram os alunos na Turquia, não é? Portanto, que se desenrascaram sem os Em poderes. ajuda yeah. O Bem, nós programa, estamos. estamos quase a acabar. Noel, o problema das televisões dizerem exatamente a mesma coisa são as audiências Claro, e que são claro. medidas mais ou menos pelos lucros que estes grupos financeiros que dominam uma televisão, dominam o jornal desportivo, o jornal de notícias normal, portanto, estes grupos financeiros é que mais ou menos classificam quanto é que devem pagar ao locutor que está a transmitir o Jornal das 8 por causa das audiências. Ok, meu amigo Diniz? Eu posso dizer Diga, só diga, mais uma diga, coisa. diga, Esta é Noel. Sim, sim, sim. particular. Elídio, a minha mulher, trabalhou uma série de anos no Borges e Irmão, no Porto, na sede, à beira da Onde eu estação. trabalhei? Onde eu trabalhei. Exato. E vinha no autocarro do Ronda Tour. Então, Noel, nós temos que nos encontrar no Pova, porque com certeza, claro, eu era menino e moço, agora não, sou velho já, mas era menino e moço, e com certeza toda a gente me conhecia lá, porque eu era um animador e desportista por eleição. Por isso mesmo, quando disse que era da Vila, eu também sou da Vila, mas joguei no Vila de Conde, no Rio Ave.
Bom, mas não vamos falar, senão o João Paulo diz-me logo, fala-me logo do Sporting, e isso é que já não fica bem. Tá? 19 em 19 anos o João Paulo ganha um campeonato. Pronto, é só isso que eu queria dizer, mais nada. Ó, Ilírio, só uma palavra, 3 Diga. letras, Hã? VAR. Desde que há o VAR, vai haver verdade. Joguei, mas o VAR quer dizer varandas ou não? VAR, varandas? Quer dizer que a tua equipa está com problemas. Ui, há muito tempo. Mas a minha equipe, que é a equipe. Mas sabes uma coisa, é que agora estás a perder 3-1, porque é a minha equipe, do Anísio e do Diniz. O que importa não é a quantidade, é a qualidade. Ok, amigo É, Diniz. eu sou uma ave rara, acho que sou o único portista nos Açores, porque aquilo é tudo dividido de Sporting e Benfica. Mas Eu também estou a atraiçoar a minha equipa, a minha verdadeira equipa é o Varzim, peço desculpa. Pois. Mas a seguir ao Porto gosto muito do Académica. Entretanto, dizia eu, para terminar, eu queria agradecer-vos, obviamente, em nome do Instituto da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, em nome da Palcos, quando falámos precisamente e quando o João Paulo tratou do assunto da questão do semáforo, de separar e cumprir, não é? A legalidade para depois prosseguir a revolução. Ainda há poucos dias estivemos aqui na Universidade o comandante Jorge Betancourt, que era portanto, um jovem cadete na altura, na Marinha, e estava envolvido no processo, e numa das sessões públicas com uma das nossas comunidades, precisamente na Casa dos Açores, um senhor que estava na audiência fazia parte do grupo que veio de Mafra e que tinha portanto, o objetivo era controlar o aeroporto. E eles sumiram-se. Portanto, em viagem, tomaram um caminho errado e chegaram a quase 1 hora e meia mais tarde ao aeroporto que era para chegar, porque Para fugir às portagens. o GPS não estava a funcionar na altura que nós hoje habituámos, não é? E, portanto, só na realidade cumpriram um semáforo e as tropas, portanto, que vinham de Mafra, terem ido por uma travessa qualquer e chegarem 1 hora e meia mais tarde ao aeroporto, é o caso do desenrasca, como disse Noel, até mesmo às puras consequências. Mas, na realidade, há uma coisa que Portugal, apesar do superficialismo que eu concordo dos órgãos da comunicação social, aqui nós todos nos Estados Unidos andamos à procura de outros já há muito tempo, não é? Já também nos deixamos muito dos chamados grandes, mas na realidade, ainda há pouco tempo, a NBC News, que é uma das grandes, e pronto, também dos grandes como são os sociais, mas falava numa coisa muito bonita para Portugal, ou seja, chamava a Revolução do 25 de Abril como, de facto, a revolução mais fixe do século XX. E por razões dessas, com o romantismo todo que foi, que envolveu à volta da Revolução, e talvez nós, agora 50 anos mais tarde, estamos a pensar nesse romantismo todo e gostaríamos que ele voltasse de uma forma ou de outra, e estamos a ver o que ambos os nossos convidados de Portugal falaram, e o Anísio também, a questão do populismo que muitas vezes vem, portanto, dar de caras com esse romantismo que nós todos gostaríamos de estar a viver ainda desse período que foi muito bom para a história de Portugal e que continuará a ser e que permite que hoje tenhamos o país que, com todas as imperfeições, mas com a evolução que teve e, obviamente, também o mesmo na diáspora. E queria apenas referenciar a questão também da comunicação social. Ainda há pouco houve aqui um festival e a RTP esteve presente, convidaram para estar presente durante uma breve entrevista e eu quis falar um bocadinho dos dilemas da diáspora e cortaram-me. Portanto, não tive essa oportunidade, porque na realidade os grandes órgãos da comunicação social querem o que um antigo professor meu dizia, o funny fun, ou seja, o divertimento e pouco mais do que isso. Um abraço para todos, muito obrigado em nome do Instituto, em nome da Universidade, em nome da Palcos, e em nome, obviamente, da comunidade portuguesa nos Estados Unidos da América. Muito obrigado aos quatro, ao meu co-moderador, ao meu co-conspirador, digamos assim, destes espaços, mas também, obviamente, ao Anísio, com quem eu tenho, portanto, com quem nós temos conversado através dos anos e por quem tenho muita amizade e admiração, e, obviamente, para os nossos ilustres convidados de Portugal. Muito obrigado aos dois pelo vosso tempo, pelo vosso saber, pela vossa disponibilidade e por partilharem com a diáspora nos Estados Unidos
o 25 de Abril e esta data muito especial. Um abraço e até sempre, desde a Califórnia, desde os Estados Unidos. Muito obrigado a todos e Muito muito obrigado. Foi um Obrigado, prazer José. conhecer Até um o dia Diniz destes. e o Elídio. Obrigado, Vi- obrigado a todos. Viva a Abraço. liberdade e viva o 25 de Abril. 25 de abril sempre. Sempre. 25 de abril cá sempre. estaremos daqui a 50 anos. Se quiserem marcar já a hora. Eu não Mas- diria mas- 50, mas eu já ficaria contente daqui a 25, todos assim bem dispostos como Sim, estamos. sim, sim. Um abraço para todos. Beleza, então. Obrigado.